noite a todos. Meu nome é Cláudia e tem umas carinhas novas hoje aqui. Sejam bem-vindos. Eu vou estar mencionando alguns livros. Se vocês não conhecerem, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fala comigo depois, tá bom? Eu vou fazer diferente hoje, eu vou usar meu iPad, porque eu vou estar usando um vídeo também no meio da palestra. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a prece recompõe. Essa é a mensagem que a Adriana leu no livro Vinha de Luz. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a prece, quando nós fazemos a prece e por que nós fazemos a prece. Aqui. Então, esse aqui está no Livro dos Espíritos, essa definição. Qual que é o caráter geral da prece? Quando a gente pensa em prece, o que vem na nossa cabeça, né? Vamos pensar, o que se combina com o que está escrito aqui? É um ato de adoração. É isso? Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele. É pôr-se em comunicação com ele. E aí, nessa prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. Então, vamos pensar um pouquinho. Estar próximo dele. Se aproximar de Deus. Quando a gente está com frio, né, de repente a Tânia está aqui com uma blusa quentinha, eu chego perto dela, sinto o calor, né, de estar próximo. Ou quando a gente não está se sentindo muito bem, quando a gente não está muito feliz, de repente procurar alguém, um coração amigo, alguém que possa ouvir, né, também nos faz sentir melhor. Então, essa aproximação. Então, como que a gente se aproxima de Deus? Né? E como que a gente entra em comunicação com Ele? Então, será que eu preciso estar num lugar fechado, sozinha, ou eu posso estar num lugar com várias pessoas? O que vocês acham? Lugar? Não faz diferença, né? Então, eu posso estar num lugar cheio, com várias pessoas, e entrar nessa comunicação com Deus e conversar, ou posso estar sozinha também, o que facilita, né? Com certeza, tá quietinho, né? Sem tantas distrações, desliga a televisão, né? Se possível, rádio, o WhatsApp, né? Porque toda hora vem mensagem, então desliga, fica quietinho, e nesse instante a gente consegue fazer essa comunicação. É como quando um amigo liga para nós. Você recebe um amigo, né, ou na sua casa, ou algum amigo liga. Você vai deixar a TV ligada? Vai estar lá ocupado fazendo outras coisas? Né? Pode ser, né, que você tenha que fazer alguma coisa, mas o ideal é o quê? Não é gostoso sentar com um amigo, conversar, bater um papo, tomar um chazinho? Né? Então, essa conversa amiga, né, com carinho que a gente vai ter com Deus. E pensando no livro Nosso Lado, André Luiz, né, ele passa 8 anos numa situação bem dolorosa, né, bem triste no umbral. E aí ele fala, né, até chega um momento, ele lembra, o que mais fazer? Né? Ele está num desespero tão grande. E ele fala assim, quando não tinha mais nenhuma energia, quando o corpo dele já estava colado ao lodo. O que significa isso? Quando o seu corpo está colado ao lodo. Ele está em pé ou está deitado? Deitado. Pertinho? No chão. É no chão, né? Isso mesmo. E sem forças para se reerguer. E aí ele pede ao autor supremo autor da natureza, que estendesse as mãos paternais. Aí é interessante o que ele fala assim, quanto tempo durou essa rogativa? Ele não sabe. Quando nós estamos numa conversa gostosa com um amigo, você nem vê a hora passar, né? Passa um tempão, quando você vê, nossa, tem que sair correndo, pegar as crianças, né? E aí, o mesmo aconteceu com o André Luiz, ele não percebeu, ele perdeu a noção de tempo, né? E ele apenas sabe, né, que a chuva de lágrimas lavou o seu rosto. Então a emoção foi tão grande que o levou a chorar. E todos os seus sentimentos
Todos os sentimentos se concentraram naquele momento, naquela prece. Foi aí que ele recebeu ajuda. E será que a ajuda não estava ali antes? A ajuda estava, só que ele nunca tinha percebido aquela ajuda. E muitas vezes nós também, isso também acontece com a gente, né? A ajuda está ali. Nosso amigo já falou, já deu algum conselho, nós já lemos em algum livro, mas tem vezes que a gente não quer aceitar também o que está acontecendo, né? Então, quem tiver interesse, quem não tiver lido ainda O Nosso Lar, é muito legal. Tem na Kardec Radio também o estudo do livro, que é maravilhoso. Faz uma diferença muito grande estudar e ouvir uma Mackenzie Mello falando e ler. Muito legal. Mas só para a gente pensar nessa comunicação com Deus, né? E abrir o nosso coração. Agora, se a gente for pensar, vamos pensar na nossa prece, o que a gente faz normalmente. Pensando em louvar, agradecer e pedir. Quantos por cento será que a gente louva? Enaltece Deus? Alguma sugestão? 2%? 5%? 100%? Não. Então, talvez uma porcentagem menor, né? E agradecer. Quanto que a gente agradece a nossa saúde, os problemas também, para que a gente possa aprender com eles, a nossa vida, o nosso trabalho. Quanto que a gente agradece? Bastante? Muito. Muito? Muito bom. E é o que nós devemos fazer, realmente, agradecer, né? Porque nós passamos a maior parte da prece fazendo o quê? Pedindo. A gente pede bastante, né? Aprender a orar. Exatamente. A gente pede. E muitas vezes a gente pede coisas que... Será que eu vou pedir para ganhar na Mega Sena? Gente, nossa, olha, tá acumulado, olha, hein? Aí faz uma prece, né? Fica lá, se concentra e fala, não, mas a Mega Sena. E aí? Será que é isso que eu preciso? Né? Será que vai nos adiantar ou não? Ajudar os pobres. Exatamente, né? Será que a gente vai ajudar mesmo? Primeiro. Então, é o que pedir, né? Ah, esse filme, Happy. Alguém aqui já assistiu esse documentário, Happy? Já assistiu? O Ricardo recomendou há um tempão atrás, eu nunca tinha visto. Aí, um dia, fazem 2 semanas, eu assisti esse documentário. É lindo. Põe a nossa vida numa perspectiva totalmente diferente a respeito de felicidade. E ele fala, assim, que tem um estudo entre jovens. Tem um monte de coisa legal nesse documentário, um monte. Mas uma das coisas que eu lembro, assim, eles fizeram um estudo com jovens, perguntando se os jovens eram felizes. Aí tem vários grupos, né, participando desse estudo. E tem um grupo que eles escrevem toda semana 3 a 5 coisas que eles são agradecidos, que eles se sentem abençoados. Simples, né? Então, para toda semana e pensa, o que eu agradeço a Deus? Escreve. Não só pensa como escreve. E é interessante que o grupo que fazia isso toda semana é o grupo que se sentia mais feliz do que o grupo que nunca tinha feito isso antes. Por que será? Por quê? Porque ele sabia o que ele fez errado. Porque ele sabia o que era felicidade. E conseguiu concentrar para conseguir sentir felicidade. Ele conseguiu perceber. É um exercício, não é? Toda semana, reconhecer. Porque é tão fácil, né, gente? Você acorda, tem um dia ruim e acontece alguma coisa que não é legal, aí você pega uma gripe, fica de cama. É tão fácil só olhar para o lado negativo, né? Então, quando nós fazemos essa listinha, não, mas espera aí, eu tenho um lar, eu tenho amigos, eu tenho minha família, eu tenho suporte, né? Então, nos ajuda a perceber a felicidade de uma forma diferente, né? Então, esse é um exercício, uma dica que ela dá no documentário para nós. Isso aqui é da Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz assim, a oração dulcifica o ser, ilumina-o a
acalma, renova, dá-lhe vida. Nossa, se eu chegar para Adriana e falar assim, Adriana, se você fizer isso, né, vai te iluminar, te acalmar, te renovar e te dar vida. Olha, gente, quem que não quer, né? O que é dulcificar? Adoçar. E aí ela diz assim, orar é como arar. O que é arar? Um pássaro. Arara? É pássaro. Boa. Arar. Esse... Preparar a terra. É isso aqui, ó. O que ele está fazendo? Está movendo o solo. Para quê? Para que quando cai a água... Para preparar as plantas. Para preparar para as plantas. A gente ensina igual as plantas. E aí, o que acontece, Tiago? As plantinhas, a raiz da Nasce. planta vai conseguir ir até o fundo, mais profundo, quando o solo tem água e está numa condição boa. Né? Então, isso, orar é como arar. É produzir valiosos recursos de sustentação e equilíbrio. Para quem? Para nós, né? No livro Missionários da Luz. Então, eu peguei alguns livros que eles falam o que é prece, o que é orar. Então, no Missionários ele fala assim, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. É super profundo isso, né? Então, quando eu cultivo a oração com equilíbrio, com o meu sentimento, então eu vou ser um foco radiante de energias de quem? De quem? De Deus. E aí, só para dar uma pincelada no que é esse modo de transmissão de pensamento, né? Como é que funciona? Então, nós estamos envolvidos, né, pelo fluido cósmico universal, e aí esse fluido cósmico universal, ele é o veículo do quê? Do pensamento. Assim como o ar é o veículo do quê? Do som. Né? Então, eu preciso do impulso da minha vontade para chegar, para formar uma corrente fluídica. O que significa tudo isso, né? Então, pensa assim, ó, eu estou com uma bola de tênis na mão. A minha vontade, eu quero jogar a bolinha pro Thiago, eu jogo pro Thiago. O Thiago pega. Aí, se eu ponho um pouco mais de vontade, de força, nesse caso, não na minha mente, mas na minha mão, né? Mas o exemplo é o contrário, né? Da prece na mente. O que acontece? Eu jogo a bola e o que acontece, Thiago? Posso jogar lá na frente. Então, eu estou impulsionando a bolinha para chegar lá para a Érica. Da mesma forma, eu posso fazer a mesma coisa com a prece. A prece, de acordo com a minha vontade, vai ter essa impulsão. Então, no nosso lar, no livro Nosso Lar, tem um exemplo da Heloísa, que ela... Alguém já viu o filme Nosso Lar? Que no filme é bem claro, é bem legal para ver esse exemplo. Ela está sentada, Heloísa, ela está desencarnada, né? A gente brinca que os filmes espíritas, eles sempre começam quando a pessoa desencarna. Então, ela está desencarnada e ela vê, parece uma televisãozinha, gente, muito legal. Parece uma televisão, assim, que aparece. E ela vê a mãe fazendo uma prece para ela, né? Muito legal. E aí, então, significa, se uma pessoa desencarna, eu posso fazer prece pela pessoa? Sim. Sim. E aí, vamos pensar assim, ó. Se a gente pode, então, fazer a prece por quem desencarnou. Sim. O que eu vou falar? Ok. Vamos supor, eu tenho uma amiga lá no Brasil. Uma irmã, uma amiga. Tá lá. E eu tô aqui. Eu tô aqui e a minha amiga lá tá desesperada. Tá super triste, tá com vários problemas, e tem um monte de coisa acontecendo. Aí ela me manda e-mail, ela manda carta, ela manda WhatsApp, ela manda mensagem. O que vai acontecer comigo aqui? Você vai se sentindo igual a ela? Vou ficar preocupada, né? É minha amiga, é minha irmã, eu tô preocupada. Eu falei, nossa, gente, agora eu não posso fazer nada. Porque eu não posso ir para lá, porque eu tenho que trabalhar, por exemplo. Então, da mesma forma, quando uma pessoa desencarna, o que a gente vai falar na nossa prece para essa pessoa? Ai, mas tá muito triste, tô muito ruim. Claro que a gente vai ficar triste. Sim, com certeza. Mas será que a gente trazer essa preocupação para quem desencarnou vai ajudar
A outra pessoa? Não. Não vai, né? Pensa se fôssemos nós, né? Tá lá, né? Vida nova, e aí, de repente, né? Tem um monte... Aparecem essas mensagens, né? Ok, não, a coisa não tá boa, a pessoa é muito triste. Claro que a gente vai ficar triste também, né? Então, pensar, quando a gente for fazer uma prece para alguém que desencarnou, alguém que está doente, alguém que não esteja legal, alguém que está triste, o que você vai pensar? A pessoa mais triste? Sim? Não. Saúde, alegria, né? Então, vamos pensar assim, nós falamos da intensidade, lembra da bolinha de tênis? Então, o meu pensamento, quando eu estou fazendo uma prece, vamos supor, só um minutinho, eu estou com uma bexiga na mão. Vamos supor que eu vou usar a minha vontade, é a prece. Eu vou usar para encher a bexiga. O que acontece se eu ponho só um pouquinho de ar? Que tamanho que vai ficar a bexiga? Pequenininha, né? Aí se eu encho o peito e ponho bastante ar, o que acontece? Tem muito Fica grande? Sim, então pensa assim, às vezes a gente pode pensar quando faz uma prece, quando acaba uma prece. Será que a prece, se a gente fosse pensar que, comparar com o ar, será que a minha prece deixou a minha bexiguinha pequenininha ou grande? Quanto de vontade que eu coloquei, né? Naquela prece. Faz sentido? Você ia fazer uma pergunta? Não, eu achei ia fazer outra coisa. Ah, ok. Agora, como orar, hein? Aqui tem uma chavinha, ó. Como orar. E está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Não aparenteis em orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis entendidos, mas por o quê? Sinceridade das nossas palavras. Né? Então, eu posso falar 2 horas numa prece, mas nessas 2 horas... Se a vontade é pequena, não vai ser muito importante? Não vai adiantar, é verdade, porque Deus vai perceber, falar, ué, mas espera aí, tá pensando, fazendo a prece, pensando, Deus, obrigada por esse dia, ai, mas amanhã tem uma reunião tão cedo, nossa, gente, E eu preciso... que roupa será que eu vou pôr, hein? Então, mas obrigada por esse dia, foi muito bom, então, mas amanhã será que eu vou na ginástica? Então, porque não vai dar tempo, será que eu vou ser... E aí? Aí você passa 2 horas fazendo a prece, mas de palavras, de comunicação com Deus mesmo, quanto tem? Página de 10? Um pouquinho, né? Então, o ideal é que não precisa ser longa, pode ser curta, mas que seja de coração. Pode até ser a palavra Deus ou Jesus. Isso já é um prece. Com certeza. Pode ser em pensamento também, não pode? Claro, eu estou falando em dizer, mas em pensamento também. O que for mais fácil. Se às vezes a gente está numa situação que não dá para falar em voz alta, faz em pensamento, né? Antes de manhã ou antes de dormir, o que for mais fácil, né? Em voz alta ou em pensamento. É que às vezes a gente tem mais dificuldade, o nosso pensamento ele é tão contínuo, né? É difícil de segurar o pensamento, né, em determinado Isso ponto. acontece. Ele vai fugindo, né? Isso acontece para eu no mas. Eu entendo, Thiago. Com certeza. Haroldo Dutra. Se alguém não conhece o Haroldo Dutra, por gentileza, olha na internet depois. Ele tem várias palestras muito legais. E ele fala um negócio muito interessante, que o sentimento é o que mede a nossa estatura moral. Olha só. Então, não é inteligência, não é se eu fiz faculdade, que faculdade que eu fiz, quantos livros que eu li, não é o meu curso superior, mas é o sentimento que mede a minha estatura moral. Não é interessante? O que eu sinto? Como é que a gente sabe o que sente, hein? Como é que a gente descobre o que está sentindo? Pelos atos? Pelos atos, o que mais? Pensamento? Sim, pensando, por que eu estou sentindo isso? Eu encontro com alguém, fico com mal-estar, porque eu não gosto de ficar perto daquela pessoa. Mas espera aí, por que eu estou sentindo isso, hein? A pessoa não me fez nada. Será que sou eu? Será que aquele dia que aconteceu XYZ ainda não digeri bem? Né? Então, se perguntando, né, quais são os nossos sentimentos. E aí tem aquela... a prece, né, do publicano e do fariseu,
eu ia colocar um desenho, mas eu falei assim, não sei se vocês... que a gente usou para as crianças um dia, que é tão bonitinho. O fariseu ali, né? E o publicano. E aí o fariseu fazendo os gestos, fazendo a prece, né? E o publicano ali, bem quietinho. Então, como que a gente deve orar, né? Com humildade e não com orgulho. Examinando as nossas faltas e não as nossas qualidades. Olha que interessante. E se a gente fosse comparar o outro, procurar o que há de mal em nós. É tão fácil, gente, olhar para o outro e ver o que tem de ruim. Nossa, gente, nosso vizinho, dá para dar vários exemplos. O vizinho passou, não olhou. Ou tal pessoa fez tal coisa. Agora e nós? Tem chance que o que você está vendo em ele é exatamente o que acontece para você. Isso mesmo, né? Meio que o espelho, né? Nossa, a outra pessoa é o nosso espelho. É mais fácil para você ver porque você faz, aí você sabe o que acontece, mas você nunca sente quando você faz. Isso mesmo. E o que é isso aqui, ó? A pessoa é um gatinho, quer dizer, a pessoa não, é um gatinho ali, né? Mas a hora que ele se olha no espelho, quem que ele realmente é? Leão. Um leão. Será que quando nós nos olhamos no espelho... A gente pensa que a gente são Deus? Não, será que a gente pensa o quê a nosso respeito, né? Que nós somos uma pessoa... Né? O quê? Quais são as nossas qualidades? Então, de novo, né? Pensando, refletindo a nosso respeito, né? Esse exemplo está no Evangelho. Um homem está perdido no deserto. Aí ele cai. Está com sede. E não sabe o que fazer, gente. Está absolutamente perdido. E aí ele pede ajuda a Deus. Fala, nossa, não, peraí. Vou fazer uma oração aqui. E aí, um bom espírito sugere que ele se levante e segue um atalho. Né? E aí ele, entrando nesse atalho, né, ele, imagina, está com sede, né, não está se sentindo bem, levanta, se esforça, vai até o atalho. Né? E aí, um espírito sugere, né, essa ideia, ele está indo, ele encontra água, ele encontra um riacho lá com água, toma a água. E aí tem duas opções, né? Bom, primeiro, voltando, como que ele fez a prece? Como que ele foi ajudado? Ele não estava fazendo de isso, aquilo. Ele foi ajudado, ele fez a prece, ele recebeu ajuda através do quê? Da intuição. Muitas vezes nós fazemos uma prece e a gente espera que apareça ali na nossa frente. Tum, que nem ali está no deserto. Um espírito, um anjo da guarda, um espírito protetor, seja o que for. Você quer uma aguinha gelada? Água de coco? Um suquinho de abacaxi com menta? O que você prefere? Não é assim, né? É a intuição que vem para, nesse caso, para a pessoa seguir o caminho que ele tinha que seguir e encontrar água. Aí, ele tem duas opções. Se ele tiver fé, ele vai agradecer a Deus. Puxa, obrigada por ter me ajudado. Ele não fez a prece? Obrigada por ter me ajudado. E se ele não tiver, o que ele vai falar? Nossa, mas eu sou esperto, né? Sou inteligente, hein? Eu estava ali caindo, cansado, com muita sede, e encontrei o lugar. Nem lembra que Deus está ali ajudando, né? Será que a gente faz isso? Será que nós achamos que tudo é fruto, né, da nossa inteligência? Ou será que a gente dá um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho, de crédito para Deus, né, que nos ampara? Nesse livro, Entre o Céu e a Terra, diz assim, a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação, toda ação tem uma reação, né? Que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Eu vou fazer um negócio diferente aqui. Vamos ver se dá certo. Peraí.
Deve vir com comercial, viu, gente? Então... É vídeo. Quer fechar o quarto, Cintia? Talvez. Peraí. Já deu. Já tá bom. Ai, já tá bom, senão a gente dorme aí, não dá certo, gente. Já dá pra ver. Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia da hoje, perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito, se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Tá diminuindo a gente. É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece. João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais. E a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, tudo Redentor, Cristo, seja o João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Acho que com as suas palavras mesmo. Não consigo, não sei, não adianta. Bom, tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, não sou. Tá bom, então. Até mais. É. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Mas eles pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele pro Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho, a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. É que assim. Opa, peraí. Então o que eu fiz foi. Uma bela prece. Que coisa fofa. Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, minha filha. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. O quê? Vasco é o nome é o nome do time de futebol que tem no Rio. Que estranho. É interessante, né? Ah, Ok. Então, quando orar, né? Amanhã, se possível,
à noite, né? Então, em algum momento, não importa qual, não tem receita, né? Isso não é uma receita, mas se possível, de manhã, recomendação, de manhã à noite, e em algum momento parar e rever um pouquinho o que a gente está fazendo da vida, né? Como é que a gente está agindo, quais são os nossos sentimentos, né? Agora, de olho aberto ou fechado? Se estiver dirigindo, melhor aberto. Verdade. E à noite, antes de dormir, quando eu tô caindo de sono, aí eu começo a fazer a prece. Já aconteceu com vocês? Vocês começam a fazer a prece e acorda no meio da noite? Fala, nossa, eu tava no meio do Pai Nosso. E não terminei, né? Então, nesse caso, é melhor ficar de olho aberto, né? Fica em pé. Porque deita, olha só, tá cansado, trabalhou o dia inteiro. Deita, põe um pijaminha quentinho lá e põe a cabeça no travesseiro, vai dormir na certa, né? Então é melhor ficar em pé, de olho aberto e fazer a prece do que acordar no meio, né? E a Meimei diz assim, ó, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Então o que nós devemos pedir quando a gente está fazendo a prece, né? Então ele diz assim, agradecer pela noite. Será que a gente agradece, que nem ela fala do Vasco lá, o Vascão? Né? Então tem que pensar um pouquinho mais, né? Qual que é o significado da nossa vida, né? Quais são os nossos medos, que ela menciona também, né? Falar das nossas fraquezas, porque a gente quer só falar daquilo, dos momentos que a gente está forte, né? Mas e os momentos que a gente é vulnerável, né? Também, porque é nesse momento, nessa conversa que a gente pode falar a respeito, né? E aí ele fala assim, a prece deve ser profunda, pois a alma está se elevando. E diz assim no Evangelho, né? Pedir paciência, fé, resignação e identificar nossas falhas. Então, pedir mais o nosso progresso moral do que o nosso progresso material. Né? Aqui, o que mais? E quando que eu oro? Sabe o que eu achei muito interessante? Porque ele fala assim, né? Então, faz de manhã, faz à noite. E, além disso, quando a gente tiver vontade, né? Necessidade, antes de uma reunião difícil, antes de eu fazer um exame, né, que eu sei que não vai ser legal, um momento feliz, um momento que não é feliz também, né? Pensar sempre, né, qual que é o nosso aprendizado. E aí ele diz assim, nós devemos proceder assim, independente das preces da manhã e da noite. Né? Então, tentar elevar o nosso pensamento a Deus, acontece uma coisa boa, não é para ficar fazendo prece 2 horas, não é isso não, mas pelo menos elevar o pensamento a Deus e falar, puxa, obrigada. Se escapa de um acidente, pensa, puxa, graças a Deus, né, que tá tudo certo, né? Ou se acontece um acidente que ninguém se machucou, né, gravemente. E no Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim, todos os sentimentos que nós... desculpa, gente. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, são o ouro e a prata da nossa herança, mas deixamos que as dádivas se enferrujem com o tempo. É necessário trabalhar para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Precisamos compreender no Evangelho a renúncia e o perdão para caminharmos ao encontro do Cristo. A gente vai fazer um outro negócio diferente agora. Deixa eu só abaixar aqui. Do Alírio Cerqueira, no projeto Espiritizar, eles sempre fazem uma reflexão. E é isso que a gente vai fazer agora, uma reflexão curtinha. E eu só queria pedir a gentileza, se tem alguém que tenha mediunidade ostensiva e, por gentileza, fica de olho aberto, mas aos demais, que se sentirem à vontade, por favor, fechem os olhos. E nesse momento a gente vai refletir um pouquinho a respeito da prece. Então, podem fechar os olhos para quem puder. E nesse instante nós vamos entrar em contato com a gente mesmo, com você mesmo em essência, respirando fundo, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus,
aprendiz da vida, criado com profundo amor por Deus. Alguém capaz de fazer escolhas, de se conectar com Deus através da prece. E vamos pensar como eu tenho usado a prece como instrumento de conexão com o nosso Pai Maior. Qual o sentimento que tenho em mim quando eu me conecto com Deus? Despertando um sentimento de gratidão a Deus. Nesse instante, vamos pensar no que eu posso agradecer a Deus. Quais são as minhas bênçãos? Como que eu sinto as respostas de Deus chegando no meu coração? Refletindo que orar é banhar-se de claridade, colocando-se em sintonia com as chuvas de energias restauradoras, sentindo esse banho de luz, chegando em cada parte do nosso corpo físico, chegando no nosso perispírito, na nossa alma, despertando o nosso ser para a importância de orar, de abrir o nosso coração a Deus, de entender os nossos sentimentos. Nesse instante, ajudando a brotar em nós o alto amor e um sentimento de profunda conexão com o Pai Maior. Deixe seus pensamentos, seus sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento. Seja verdadeiro com você, se analisando com autenticidade. Voltando assim, nesse momento, ao instante que estamos vivendo, com tranquilidade, vamos abrindo os olhos, movimentando o nosso corpo. Então, que nessa noite e que nessa semana nós possamos, ao orar, a fazer uma prece, lembrar de nos observarmos, observar o nosso sentimento e a gratidão a Deus, né, a tudo aquilo que nós temos, a nossa vida, e fazer uma listinha de tudo aquilo que nós temos que agradecer a Deus. E estejamos em paz, e agora a gente vai fazer o passe.